Shalom, shalom, graça e paz, povo abençoado. Mais uma vez, eu, pastor Adenilson Silva, estou passando por aqui para falar um pouco acerca da ordem cronológica da Bíblia, ou a cronologia bíblica, né? Existem relatos históricos, relatos arqueológicos e até mesmo teológicos, que o livro mais antigo da Bíblia ou do Antigo Testamento é o livro de Jó, ou o livro do patriarca Jó. Mas quais são as evidências? O que nos leva a acreditar nessa hipótese de que o livro de Jó poderia ser o mais antigo da Bíblia? E outras visões teológicas, históricas, arqueológicas, outros denotam que o livro do patriarca Jó, que está escrito lá nos últimos dos livros poéticos da Bíblia, né? Já ali intercalando o livro de Salmos, deveria estar antes do Gênesis ou até mesmo dentro de uma intercalação ali na narrativa patriarcal. Enfim, quais são as evidências de que o livro do patriarca Jó seja de fato o primeiro ou mais antigo da Bíblia? Se nós formos observar alguns relatos, tanto no primeiro capítulo da narrativa da história de Jó, e no último capítulo, né, que é o capítulo de número 42, vamos também encontrar algumas evidências que nos levam a acreditar de fato nessa visão cronológica da ordem da Bíblia. A palavra Jó vem do hebraico Iov, aquele que é voltado para Deus, ou voltado sempre para Deus. Se nós observarmos ali a história do patriarca Jó, mesmo no momento de bonança, mesmo no momento de conquistas, segundo o relato histórico, Jó, ele era um dos homens mais bem requisitados no Oriente, ali na província ou no território de Uz. Jó, a história vai dizer que ele era um homem que possuía grandes rebanhos de ovelhas, né, de camelos, de mulas, de jumentos, né, enfim, Jó, ele tinha uma família, né, possuía ali os seus 10 filhos, Jó tinha esposa. Então, de fato, a história vai relatar que Jó, ele era um homem bem requisitado. E a história bíblica também vai narrar que Jó, ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que desviava-se do mal. Mas enfim, eu não quero aqui trazer uma narrativa da história completa de Jó, mas quero apenas abrir parênteses aqui para que nós possamos entender quais são as evidências que levam-nos a acreditar que o livro do patriarca Jó deveria ou é o mais antigo da Bíblia Sagrada, ou poderia estar ali no cumprimento do relato histórico patriarcal. Outras visões teológicas, históricas, deixaria ali uma evidência clara que o livro do Jó poderia ser o segundo livro do Antigo Testamento e não o livro do Êxodo. Mas enfim, o que leva a esta evidência? Vamos ver, Jó capítulo de número 1, Jó capítulo 1 e verso de número 5, pega a sua Bíblia e confere comigo. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, isso aqui estava referindo-se aos banquetes dos filhos de Jó, que realizava, né, diariamente, constantemente, né, eles estavam ali naqueles momentos de banquete, festejando, se alegrando, né? E quando ali passava-se o turno de dias, de festa, de banquete, Jó
o santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então observamos que essa prática de auto se sacrificar ao Senhor era uma prática muito comum ali usado pelos patriarcas. Era uma prática muito comum antes ali do exílio do povo, né? Ali no Egito, antes do Egito, né? Os patriarcas tinham essa prática, tinham essa cultura, tinham esse costume. Por quê? Porque ali, ao mesmo tempo que eles exerciam ali a sua função como patriarca, que é o cabeça da sua tribo, né? Cabeça da família, também eles exerciam a função sacerdotal e também a função profética. Porque no tempo de Moisés já foi diferente. No tempo de Moisés, o homem deveria levar ali a sua oferta, o seu sacrifício, né? O seu holocausto ali e entregar diretamente aos sacerdotes para oferecer ao Senhor. Porque os sacerdotes ali passavam a ser o quê? Um intermediário, passava a ser um mediador entre o povo e Deus. Então essa prática de auto se levantar um holocausto, né, ou até mesmo sacrificar, era costumes da era patriarcal. Quem lembra? Abraão, né, um grande edificador de altar. Noé, antes de Abraão, também edificou altares, né? Nós vamos ver a geração de Sete também edificando o altar ao Senhor, né? Nós vamos ver ali a geração de Isaac levantando o altar ao Senhor. Vamos ver a geração de Jacó levantando o altar ao Senhor e outros mais que edificaram o altar ao Senhor sem precisar de um auxílio de muitas das vezes ser levado ao templo, ser levado ali perante um sacerdote da época, perante um profeta. Então, existe aqui de fato uma evidência que Jó ele veio dessa época, dessa era patriarcal. Então já é um ponto ótico, né, para que nós possamos ter ali um entendimento que de fato existe uma evidência coerente que o livro do patriarca Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Então esse aqui é um dos primeiros pontos. Segundo ponto que nos levam a crer que o livro do patriarca Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Abra aí Jó capítulo de número 42. Jó capítulo de número 42, verso de número 16. Observamos bem que antes do cativeiro do Egito, o povo tinha uma durabilidade, o povo vivia mais tempo. Nós tivemos aí homens no antepassado que viveram aí 930 anos, né? Outros 800 e poucos anos. Nós vamos ver ali, né? Abraão 175 anos. Então vive de uma forma decrescente, né? De acordo vai passando o tempo, iam diminuindo ali o seu ciclo de vida, o seu período, né? De permanência sobre a terra. É tanto que começa lá de trás, Adão, Matusalém, Noé. Então, se eu analisar ali, esses que vieram antes tinham uma durabilidade de tempo maior na terra. Agora, onde que encaixa aqui a questão de Jó dentro dessa contabilidade nessa era patriarcal? Justamente a sua idade. Relatos históricos, né, arqueológicos e teológicos denota que quando Jó, ou quando Deus provou Jó, que veio ali a prova de Jó, relatos dizem que Jó tinha 70 anos de idade quando começou ali o momento da provação, das suas percas, né? E o que me chama a atenção é que a história não vai também narrar quanto tempo que durou a provação de Jó.
Não vai narrar se foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 40 anos, se foi 30 anos ou 50 anos, não. Porém, o último capítulo da Bíblia, e no versículo de número 16, que é Jó 42, quando ali Deus muda o cativeiro de Jó, quando Jó estava orando pelos seus amigos, né? E Deus dá a ele em dobro tudo quanto antes possuía. Olha que bonito isso aqui. Isso aqui vai fechar o leque dessa evidência, para que nós possamos de fato compreender que Jó era dessa era patriarcal e que de fato existe uma coerência, que o livro do Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. Olha lá, Jó capítulo 42, verso 16, né? Depois que Deus dá tudo para ele, né, novamente, filhos, né? E ali dá para ele novamente 7 filhos e 3 filhas, e a história vai dizer que as filhas de Jó eram as mulheres mais belas, né, de todo o Oriente nesse período. E o verso de número 16 vai dizer: e depois disto, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Verso 17: então morreu Jó, velho e farto de dias. Aí nós usamos aqui o cálculo matemático. No relato histórico vai dizer que Jó, né, ele tinha aproximadamente 70 anos quando iniciou a sua aprovação. Vamos fazer aqui por alto um cálculo: 70 anos, né? Não sei mais quanto tempo durou a prova de Jó. E depois disso, Deus acrescentou mais 140 anos, só que é 210 anos da vida de Jó. Então deu para entender essa dinâmica, deu para entender essa coerência. Quem é que vivia esse período de tempo? Era os patriarcas, né? Era a era patriarcal. Então, de fato, existe aqui evidências que o livro do patriarca Jó, aquele que é voltado para Deus, é um dos livros mais antigos da Bíblia Sagrada, tá? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. E no decorrer das nossas aulas, no decorrer das nossas matérias que nós iremos aplicar ali, né, a cronologia bíblica, vamos aplicar a panorâmica bíblica, e você vai de fato entender, né, essa questão da ordem cronológica da Bíblia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço, Shalom Adonai.